A paz do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, vamos entrar hoje aqui na continuação da nossa leitura bíblica, no livro de Neemias, amém? Hoje nós vamos entrar no capítulo 10, que fala sobre os que assinaram a aliança, amém? Que vocês possam me acompanhar nessa leitura, que através dessa leitura Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que eu tenho certeza que em algum capítulo, algum versículo, Deus pode falar alguma coisa com vocês, irmãos. Então, que vocês possam me acompanhar, que vocês possam orar junto comigo e que Deus possa levar na vida de vocês o necessário do que vocês necessitam, amém? No versículo 1 fala: e os que assinaram foram Neemias, Tírsada, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Zeraias, Azarias, Jeremias, Bazur, Amarias, Malquias, Atos, Benaias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Bureque, Mesulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai, Semaias. Estes eram os sacerdotes, irmãos. Os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enabadade, Gadmiel. Os filhos de Zenaias, Odias, Quelita, Pelaia, Anã, Mica, Reobe, Esabias, Zacur, Zerebias, Zebanias, Odias, Bani, Beninu, os cabeças do povo Barós, Baat, Moabe, Elão, Zatur, Beni, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezail, Arife, Anatote, Nebai, Magmibias, Mesulão, Ezi, Mesesabel, Zadok, Jadua, Belatias, Hanã, Anaías, Oséias, Enanias, Azube, Aloés, Pilha, Zobeque, Reum, Azabnar, Marcéias, Arfas, Hanã, Anã, Maluque, Arim, Baná. Irmãos, Deus honra aqueles que honram o seu livro. Por consequente, uma lista de honra começa este capítulo. De nenhum destes homens sequer sonhava que, depois de mais de 2.500 anos de suas mortes, ainda haveria milhões de pessoas que leriam o nome deles e com louvor a Deus. Amém? As condições da aliança que se tornassem um povo separado e peculiar. O restante do povo e os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que apartaram dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todos os que tinham compreensão e discernimento, aderiram firmemente a seus irmãos, os seus principais e entraram em um compromisso sob juramento em que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério, de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e seu juízo e os seus estatutos. Perdão, tá, irmãos? É porque aqui tá difícil para segurar aqui a câmera. E que as nossas filhas não daríamos aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Do mesmo modo, se o povo da terra trouxessem para vender mercadorias e comestíveis no dia de sábado, nada compraríamos deles no sábado nem do dia santificado, e deixaríamos descansar a terra no 7º ano e perdoaríamos toda a e qualquer dívida.
Irmão, este preceito da lei, o de deixar a terra descansar sem alavrar, a cada 7 anos tinha sido frequentemente negligenciado durante os tempos da monarquia, e o seu abandono foi um dos pecados que o cativeiro tinha precisamente a intenção de castigar. Irmãos, parando um pouquinho aqui nesse versículo, nós vemos que em toda a Bíblia fala sobre o sábado. O sábado que muitos guardam, que nós guardamos no domingo, né? O dia de descanso no domingo, e nem sempre o domingo é descansado. Mas se nós pararmos para pensar, existe uma religião, né? Que eu não vou aqui questionar e nem comentar, que guarda sim o sábado. É aquele sábado que eles tiram para descansar, que eles tiram simplesmente para ficar na vontade de Deus, né? E nós não podemos nem questionar e nem criticar essas pessoas, porque eles estão seguindo a lei, e é a lei de Deus, a que está no livro, na Bíblia. Antigamente, eu via muitas pessoas questionarem, porque é sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas aqui na Bíblia fala, guardai o sábado. Nós, precisamente, vamos ser sinceros, nós não guardamos, né? É um caso talvez até a questionar, mas infelizmente no mundo que nós vivemos hoje não existe, né? Essa lei, que nós pudéssemos descansar no sábado e trabalhar de domingo a sexta. Hoje nós trabalhamos de domingo a domingo e o descanso é mínimo, né? E realmente a gente não pode nem questionar aquelas pessoas que realmente guardam seus sábados, porque eles estão fazendo certo. Eles estão seguindo a lei e é o que está escrito no livro sagrado. Se nós formos parar para pensar, a Bíblia inteira que nós estamos até agora lendo fala sempre desse descanso do sábado. É sagrado na lei de Deus. Mas quem somos nós, né, para questionar? Porque é uma lei que veio de Deus, não veio nossa. Hoje nós não temos leis, né, aquelas leis que falam assim, né, irmãos? Eu não estou questionando nossas leis, mas eu fico imaginando se o nosso descanso fosse trabalhar de domingo a sexta e no sábado descansar. Isso quer dizer, nós iríamos trocar o domingo pelo sábado, né? A gente não é uma coisa assim que a gente não pode nem levar em questão, porque seria até estranho, né? Porque assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo nós descansamos. É o domingo que as pessoas tiram para ir para a igreja, que tiram para ficar em casa, que tiram para descansar. E nem muitos têm esse privilégio, porque tem muitos que trabalham de domingo a domingo, né? E às vezes folga uma vez na semana. Mas vamos continuar nossa leitura bíblica, né? Essa não é uma questão que vem para nós. As ofertas oferecidas para o culto do templo. Além disso, impusemos-nos a lei cargo de contribuir a cada ano com a terça parte de um ciclo para a obra da casa do nosso Deus, para os pães da preposição e para a oferta contínua de alimentos, e para o holocausto contínuo dos sábados, das luas novas e das festas solenes, e para as coisas santas e para as ofertas pelo pecado. Para os pães da proposição e para ofertas contínuas de alimentos e para o holocausto contínuo. E para as coisas santas e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Os dízimos e as ofertas para os sacerdotes levitas. Lançamos também as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo, a respeito da oferta da lenha, que seria trazida à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, nos tempos determinados a cada ano. Para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que a cada ano
traríamos as primícias da nossa terra e as primícias do nosso fruto de toda a árvore à casa do Senhor. E deste modo também traríamos o primogênito dos nossos filhos e dos nossos animais, como está escrito na lei, o que traríamos os primogênitos dos nossos gados e das nossas ovelhas, à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam a casa do nosso Deus. Que traríamos também as primícias de nossas massas, nossas ofertas alçadas e do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite aos sacerdotes das câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra, aos levitas, e o que os levitas receberiam os dízimos dos nossos trabalhos em todas as cidades das nossas lavouras. E que estariam o sacerdote filho de Arão com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos. E o que os levitas levariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmeras da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer aquelas câmeras as ofertas alçadas do grão, do vinho, do azeite, e ali estarão os vasos do santuário, e os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não abandonaremos a casa de Deus. Capítulo 11. Irmãos. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante do povo lançou sorte para trazer um de 10 que morasse em Jerusalém, a cidade santa, e as 9 partes das nossas cidades, das outras cidades. Todo o povo que voluntariamente se ofereceram para morar em Jerusalém foram abençoados pelo povo. E estes são os principais das províncias que habitaram em Jerusalém, mas nas cidades de Judá habitaram cada um na sua possessão. Em suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Em Jerusalém, pois, habitaram alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Adaias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amaias, Zefátias, filhos de Maleel, dos filhos de Pérez, Maceias, filho de Baruque, filho do Osé, filho de Asaías, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone, dos filhos de Pérez, todos os que habitaram em Jerusalém foram 478 homens fortes. E os filhos de Benjamim são estes: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaias, de Colaias, de Messaia, de Diel, de Jessaias, e depois dele Gabai, Salai, 928 todos. Joel, filho de Zicre, era superintendente deles. Judá, filho de Zenua, segundo a sua cidade. Dos sacerdotes, Jedaias, filho de Joraibe, Jaquim, Seraias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meroiote, filho de Aidubi, príncipe da casa de Deus. Seus irmãos e os que faziam a obra na casa, 822. Adaias, filho de Jeroão, filho de Bedalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Bazur, filho de Malquias. E seus irmãos, príncipes de famílias, 242. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Messilomote, filho de Mer. E os seus irmãos, homens de grandes vigor, 128, o chefe dos quais era Zabuel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaias, filho de Azube, filho de Asquirão, filho de Asabias, filho de Enupe, de Buni. Os principais dos levitas estavam encarregados da obra do exterior da casa de Deus. Manantias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, principal que iniciava os louvores, as ações de graças no momento da oração. Baquebuguias, segundo dentre os seus irmãos, Abda, filho de Zamua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Agube, Talmon e os seus irmãos, guardas das portas, 172.
Os habitantes de outra cidade, os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, habitou em todas as cidades que o Judá, cada um em sua herdade. Os sacerdotes do templo habitavam em Ofel, Siabi e Gispa, eram sobre os servidores do templo. E o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf. Os cantores estavam sobre a obra da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e uma determinação a respeito dos cantores de cada casa, para cada dia. Bedaias, filhos de Mesesabel, filho de Será, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os assuntos do povo. Referente às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quirate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e de Bom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzel, e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Moladá, e em Betebalete, Azussuã, em Berseba, e suas aldeias, Ziglag, em Mecone, e suas aldeias, Erion, e Zorá, em Jarmute, em Zanoá, Adulão e suas aldeias, Laquis e suas terras, e em Azê e suas aldeias, habitaram desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, desde Geba, habitaram em Milquinas e em Betel e suas aldeias, Ananote, em Nobe, em Ananias, Azon, Ramã, em Gitaim, em Asdide, Zeboim, em Gebalate, em Lode e em Ono, no vale das Anifícias, e habitavam alguns os filhos de Benjamim desde Geba habitaram em Miquês, Aia e Betel e suas aldeias, Ananote, Ananias, Odom, Ramã, Editaim, Adide, Zeboim, em Nebalate, em Lode, Ono, no vale das Artifícias, em Lode, habitaram alguns dos levitas nas divisões de Judá de Benjamim. Irmãos, esses indivíduos listados tinham que proteger a cidade, Jerusalém, depois de ser recuperada da mão do inimigo. A circundada por um muro, agora tinha que ser guardada e fortificada contra os invasores, irmãos. Há um poder espiritual que ganha uma posição para Deus, mas que não toma medidas para mandá-la para Deus. Neemias reconheceu a necessidade de manter o que ele conquistou, mas ele conquistou através das bênçãos de Deus. Deus ajudou a fazer com que o inimigo se mantesse longe até que ele construísse esse templo em Jerusalém. E como diz que Deus, ele está sempre nos protegendo, sempre nos guiando, né, irmãos? Deus não desampara, Deus não nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus. Capítulo 12. Os sacerdotes e levitas retornaram do cativeiro de Zorobabel. E esses são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Zealtiel, e com Jesuá, Zeraia, Jeremias e Esdras. Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Merenote, Ido, Genitói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribes, Jedaias, Salu, Amoque, Ubias, Jedaias. Esses eram os príncipes dos sacerdotes e dos seus irmãos no dia de Jesuá. Os levitas Jesuá, Binuí, Gadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que com os seus irmãos ministravam os louvores. Baquebuguias e Uni. Seus irmãos, cada qual com seu ministério. Jesuá gerou Joaquim, Joaquim gerou Elisiabe, Elisiabe gerou Joiada, Joiada gerou Jonas, Jonas gerou Jaduá. Nos dias de Joaquim, os sacerdotes cabeças da família foram de Zeraias,
Meraias, Jeremias e Ananias. Esdras, Mesulão, Amarias, Joanã. Maluque, Jonatãs e de Zenaia, José. De Arim, Adnaias, Meraiote, Belcai. De Ido, Zacarias, Gintom, Mesulão, Zabias e Cri, Miami, de Moádias, Biltai. De Bilga, Zamua, Zemaias, Jonas, Joiaribe, Matenai, Jedaias, Uzi, de Salai, Calai, Janok, Eber. De Uquias, Asabias, Jedaias, Natanael. Dos levitas dos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã, Jaduá, foram escritos por cabeça de famílias e também os sacerdotes até o reinado de Dário Persa. Os filhos de Levi, como cabeças de família, foram escritos no livro de Crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Esabias, Serábias, Jesuá, filho de Cabniel. Seus irmãos estavam diante deles para exaltarem e para render graças conforme os estatutos de Davi, homem de Deus, guardando o seu turno. Matanias, Boquias, Obadias, Jesulão, Talmon, Acube eram porteiros que faziam a guarda da tesouraria das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesuá, filho de Josadac, nos dias de governador Neemias, os sacerdotes Esdras e os escribas. A dedicação dos muros de Jerusalém. E na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas todos os lugares para trazê-lo para Jerusalém, para fazerem a dedicação à festa alegremente, com louvores e com cânticos, com símbolos, saltérios e harpas. Perdão, irmãos. E foram reunidos os filhos dos cantores, tanto a campina de redor de Jerusalém, como também as aldeias de Nedova, e da casa de Gilgal, e dos campos de Geba, Asmarevete, porque os cantores edificaram aldeias para si ao redor de Jerusalém. E se purificaram os sacerdotes e os levitas, purificaram também o povo das portas e o muro. E então fiz logo subir os príncipes de Judá sobre o muro, e fiz que ordenasse 2 grandes coros, que fosse por posição, sendo um do lado direito do muro e outro do lado esquerdo, para a porta do depósito de lixo. E ia após deles Osaias e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Zemaia, Jeremias. Dos filhos de sacerdotes foram com trombetas Zacarias, filho de Jonatas, filho de Gemaias, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur e filho de Asaf. Seus irmãos Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani. Com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, Esdras, escribas, ia diante deles. E a porta da fonte do lado direito de fronte deles subiam pelos degraus da escada da cidade de Davi, pela subida do muro desde a casa de Davi até a porta das águas do Oriente. E o segundo coro ia do lado oposto, eu depois dele, com a metade do povo, sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, seguiram por cima da porta velha e da porta do peixe, e da torre Ananael, e da torre de Mear, até a porta das ovelhas, e pararam na porta do cárcere. E pararam logo os 2 coros da casa de Deus, eu também, e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Minianim, Micaias, Elionai, Zacarias, Ananias com trombetas, e também Maacéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Jonatas, Joanã, Malquias, Elão, Ezé, e os cantores cantavam alto junto a Jezraias, o seu superintendente que os procedia. Sacrificaram naquele dia grande sacrifício, jubilaram de alegria, porque Deus os havia regozijado com grande alegria, e também as mulheres e os meninos se alegravam de tal maneira que o alvoroço de Jerusalém foi ouvido de longe. Os oficiais do templo restaurados. Naquele dia também foram postos homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas todos os campos e também das cidades, as porções legais para os sacerdotes.
E os levitas, porque eram grandes do gozo de Judá com respeito aos sacerdotes, os levitas que assistiam dali. E tinham aguardado a observância dos preceitos de Deus e a observância da expiação, como também os cantores e os porteiros, conforme os estatutos de Davi e de Salomão seu filho. Porque desde o tempo de Davi e de Asaf, desde antigamente havia príncipes, cantores e dos cânticos, louvores de ação de graças a Deus. Como já foi dito, irmãos, a música era o louvor da glória de Deus, constitui uma das formas mais sublimes de adoração. Quando uma igreja está afinada com o Senhor, sempre há cânticos e louvores. Todo Israel, portanto, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam mantimentos aos cantores e aos porteiros, segundo as porções de cada dia. Consagravam deste modo as suas porções aos levitas, e os levitas consagravam parte delas aos filhos de Arão. Amém? Nesse versículo nós vemos aqui que as palavras no versículo 44, porque era grande o gozo de Judá com respeito aos sacerdotes, levitas que assistiam ali, significam que Judá dava em alegria os dízimos dos sacerdotes, etc. As palavras do versículo 47 consagravam deste modo as suas porções aos levitas, os levitas consagravam parte delas aos filhos de Arão. Significam que o povo dava dízimos aos levitas e os levitas, em seu turno, davam os dízimos destes dízimos aos sacerdotes. Irmãos, cada um aqui tinha a sua preposição. Tinha os oficiais, né? Tinha a dedicação ao muro, aos louvores, entoados, né? Para agradar aos ouvidos de Deus. E aqui a gente vê que o cântico, os louvores, eles falam muito através das nossas vozes para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus ouça os nossos clamores. Por isso que muitas vezes dizem, quando vocês estiverem tristes, estiverem com algum tipo de aflição, ouve um louvor, bota um louvor para vocês ouvirem. É tão bom, é tão gratificante que a nossa alma parece que volta ao nosso corpo, a gente se sente mais leve, porque muitas vezes a gente se prende aos problemas da vida, muitas vezes a gente se prende às tristezas, né? A coisas que nos levam a desistir de muitas coisas boas que Deus nos concede. Então vamos ouvir louvores, vamos louvar, vamos honrar a Deus. Vamos acreditar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Que você possa me acompanhar numa oração aqui, que nós possamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus pelas bondades dele com nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por ele fazer tanto em nossas vidas e muitas vezes nós não reconhecemos, nós não agradecemos, irmãos. Eu aqui desse lado, você, irmão, irmã, e do outro lado, muitas vezes nós não agradecemos a tantos feitos que Deus faz em nossa vida. Amém? Eu vou deixar para vocês meditar aqui no Salmo 23, que vocês possam me acompanhar. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas, caminhos da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitaremos na casa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu apresento cada irmão, cada irmã, Pai, que aqui se encontra nesse canal, aqueles que ainda vão entrar, que ainda vão conhecer esse canal, Senhor. Que através, Senhor, meu Deus, da leitura bíblica, o Senhor possa falar grandemente aos seus ouvidos, que eles possam, Pai, manifestar a sua fé, a sua crença em Ti, porque nós não estamos aqui para pregar a igreja, nem pregar a religião, Pai, mas que nós possamos pregar a palavra de Deus a todos que queiram ouvir, a todos que queiram, Senhor, meu Deus, estar presente em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a mim e aos meus filhos.
Pai querido, muito obrigada por todas as profecias, todas as promessas que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos meus filhos e familiares. E que o Senhor possa fazer em cada irmão e cada irmã, Pai, que eles possam enxergar a sua grandeza, que eles possam louvar e glorificar o seu nome todos os dias de suas vidas, Pai. Pai, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios. Visita, Senhor, os manicômios. Visita, papai querido, essas casas de recuperação. Pai, vai de encontro os acamados. Vai de encontro, Senhor, aquele irmão que se encontra acamado lá no hospital, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a vida dele, aquele que sofreu um acidente, Pai, que está lá aguardando por cirurgia. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a essas vidas que necessitam da cura, da libertação e do renovo. Guarda, Senhor, meu Deus, nossas vidas, nossas almas, nossos filhos, parentes e entes queridos. Oh, Deus maravilhoso, só o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas. Então, eu te agradeço, Pai, por cada livramento. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, meu Deus. Pai, sei que meu canal não é um canal chique, um canal que venha chamar a atenção do seu povo. Mas eu não estou aqui para chamar a atenção, Pai, mas sim para levar a sua palavra. E que através dessa palavra, Senhor, meu Deus, o Senhor possa curar, salvar, libertar e renovar a vida dos teus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Que vocês possam ficar na paz do Senhor. Que Deus possa levar refrigério na casa de vocês. E que vocês possam obter a resposta que vocês tanto necessitam. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.